Os discípulos então perguntaram a Jesus: Por que dizem, pois, os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu-lhes: Elias certamente há de vir primeiro e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então os discípulos compreenderam que lhes falava de João Batista. Os discípulos estavam bastante confusos porque eles ouviram falar, né, dessa profecia dos fariseus, dos escribas, que Elias deveria ser o precursor do Cristo. Então, a pergunta é lógica, né, dos discípulos para Jesus. Mas se deve vir Elias, cadê o Elias então? E para piorar a confusão deles, alguns dias antes, eles estavam, três deles, né, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus lá no monte. E aí aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Então eles ficaram bem confusos. Como assim? Então, para esclarecer, Jesus confunde um pouco mais. Falou, não, Elias há de vir, com certeza. Mas Elias já veio. É importante analisar qual foi a atuação de Elias na história da salvação do povo judeu. O rei havia se pervertido na época de Elias, havia casado com uma mulher que não era da sua raça, portanto desobedeceu a Deus. E essa mulher se chama Jezabel, e ela era uma rainha muito má. E os pecados que aconteciam ali em Israel, né, bradavam aos céus. Então Elias teve a coragem, foi lá e profetizou: durante 3 anos não vai chover nessa terra. E Jezabel começou a perseguir Elias. Depois dos 3 anos, Elias voltou e desafiou os profetas de Baal, porque os profetas de Deus tinham praticamente acabado. Jezabel tinha matado todos, tinha punhado que estavam escondidos numa caverna. Então Elias voltou e desafiou, falou: amanhã a gente vai se reunir, vai fazer um altar e cada um vai orar para seu Deus, e aquele que mandar o fogo do céu para consumir, esse vai ser o Deus de Israel. Olha a ousadia de Elias. No outro dia aconteceu, de fato, os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal foram lá e pediam para Baal mandar fogo, e se machucavam, né? Chicoteavam, né? Até sair sangue. E então Elias, depois, quando chegou a sua vez, somente orou a Deus e veio um fogo do céu e consumiu tudo. Não só as carnes que estavam sobre o altar, mas até mesmo o altar. A partir de então, né, os profetas de Baal foram mortos e Israel teve uma conversão novamente. E é o mesmo espírito de João Batista. Não que seja reencarnação, não, mas é o mesmo estilo. Então ali os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Mas São João Crisóstomo vai nos ensinar que na segunda vinda de Jesus, então sim, virá, né, novamente, virá Elias como precursor. Então é por isso que virá, mas já veio, mas virá, mas já veio. Essa é a confusão que a gente faz muitas vezes. Esse evangelho de hoje nos leva a refletir sobre como é que nós estamos agindo na nossa família, na nossa sociedade, na nossa comunidade onde a gente vive. Nós temos sido como um João Batista que tem denunciado o pecado, como um Elias que tem tido a coragem de denunciar as obras do maligno. Estamos no tempo do advento. É necessário que nós tenhamos sim a coragem, né, de denunciar. A própria carta de Paulo vai falar em Efésios 5, denunciai as obras das trevas abertamente, né? É tempo da gente refletir sobre como está a nossa conduta, né? Deus te abençoe. Bom advento.